aí, vamos refletir sobre uma coisa? Será que o ministro de Deus deve ser pastor ou mestre? E se eu te disser que ele pode ser as duas coisas? Eu sou Saor Lucena e este é um vídeo do Ministério Fiel. E aí galera, a gente está aqui nessa semana do MAP, Ministério Adote um Pastor, e está refletindo um pouco sobre o que é ser um pastor e como o Ministério Fiel tem tentado estimular e ajudar pastores a servirem melhor o reino de Deus. E hoje eu queria refletir com vocês um pouco sobre a questão de ser pastor e ser mestre, porque não só podemos, mas devemos ser as duas coisas. Estou me colocando no lugar porque eu me vejo chamado ao ministério. E aqui eu quero falar sobre as pessoas que se veem chamadas a serem pastores. O pastor é aquele que cuida da ovelha, mas existe uma dicotomia que foi criada de que pastor cuida da ovelha e mestre é aquele que ensina e que vai enveredar pela ideia mais acadêmica e de ensinar. Porém, quando a gente olha para as escrituras, não é isso que a gente vê, não é isso que a gente nota. Muito pelo contrário, nós vemos Paulo falando com Timóteo e diz: você deve manejar bem a palavra de Deus. Você deve exortar, você deve aconselhar, você deve cuidar e você deve crescer no pleno conhecimento da vontade de Deus e ajudar as outras pessoas da sua igreja, aquelas que você tem cuidado, para que elas cresçam no pleno conhecimento da vontade de Deus. Estou parafraseando aqui a mensagem do Novo Testamento. Paulo falou isso, Jesus nos ensinou sobre isso, e Jesus, como o nosso exemplo perfeito de pastor, é também o nosso exemplo perfeito de mestre, pastor e mestre. Por quê? Porque segundo as escrituras, aquele que cuida e que vai ser pastor, pastorear as ovelhas de Cristo, ele tem que ser mestre. Do contrário, como ele vai ensinar as ovelhas a andarem no caminho de Deus? Como ele vai corrigir as ovelhas sem mostrar o que é o certo e o errado e por que que aquilo é o certo e aquilo que é o errado? Ou onde nas escrituras podemos aprender a viver da maneira que Deus quer que vivamos em algum caso específico? Logo, para um pastor ser um bom pastor, ele precisa ser um bom mestre. Na hora de aconselhar a ovelha algum problema que ela está passando, ele precisa ser aquele mestre que conhece bem as escrituras, que maneja bem a palavra de Deus e saber qual é o princípio, qual a promessa, qual a verdade das escrituras que se aplicam àquele momento, que podem lançar uma luz sobre o problema daquela ovelha, que podem guiá-la. E é sobre isso que nós precisamos refletir mais. Como eu falei, as pessoas têm feito uma separação entre essas duas categorias, que na verdade são duas perspectivas de uma só coisa, da vida do pastor. Tem sido comum ver nossas igrejas com pastores que não são mestres e mestres que não são pastores, porque se focaram apenas em uma área e achavam que não precisavam da outra. Mas não é isso que a Bíblia nos manda fazer. Devemos equilibrar as duas coisas o máximo possível, porque é claro que sempre penderemos para um lado ou para o outro. É fácil ter pessoas que sabem cuidar melhor do que ensinar. Contudo, não dá para cuidar sem ensinar e não dá para ensinar sem cuidar. Um bom mestre é aquele que pega tudo que ele consegue aprender e ensina de maneira que a verdade transforme a vida das pessoas. Do contrário, do que adianta saber tudo sobre a Bíblia e não viver aquilo e nem ensinar outras pessoas a viverem aquilo. E tudo isso que eu falei aqui com vocês é encontrado nesse livrinho com o nome mais apropriado impossível sobre esse tema, que é O Pastor como Mestre e o Mestre como Pastor, do John Piper e do D.A. Carson. Você vai encontrar nesse livro um pouco do Piper, que é um pastor de maneira mais nítida, mas também um grande mestre, e o Carson, que é um mestre de maneira mais nítida, mas também um grande pastor. E aqui eles vão ensinar como devemos tentar unir essas duas coisas e por que devemos tentar unir essas duas coisas. Mas além de ter lançado esse maravilhoso livro, a Fiel, entendendo a importância de que os pastores sejam bons mestres e os mestres sejam bons pastores, ela tenta ajudar os pastores através do MAP, Ministério Adote um Pastor, do qual nós estamos falando nessa semana aqui. Através do MAP você vai adotar um pastor, mas isso não significa que ele vai morar na sua casa. O que é essa questão de adotar um pastor? Com a quantia mensal, você vai ajudar esse pastor a ganhar um livro por mês, ter acesso ao CFL, que é o Curso Fiel de Liderança, onde lá ele terá acesso a aulas com R.C. Sproul, Steven Lawson,
D.A. Carson, John Piper, Heber Campos Pai, Heber Campos Jr., Franklin Ferreira e muitos outros mestres e pastores, ensinando esse pastor a crescer para servir melhor a Deus, como pastor e como mestre. Além disso, o pastor adotado também tem acesso à Conferência Fiel de Pastores e Líderes, e lá também vai ser ensinado mais sobre como viver através dessas duas perspectivas e usando esses dois ângulos da mesma verdade para a glória de Deus. Então, dessa maneira, o pastor adotado vai crescer através das aulas e das palestras que ele ouvirá e também dos livros que ele ganhará e assim formará a sua biblioteca. E se você entende essa importância de termos bons pastores e mestres e fazermos a nossa parte para que a igreja produza mais pessoas assim, para que pessoas que não têm tanta condição de por si só, através das suas próprias condições financeiras, se tornarem bons pastores e mestres através de bons livros e boas palestras, então nos ajude adotando um pastor também. Para ter mais informações sobre o MAP, sobre o Ministério Adote um Pastor, vá aqui na descrição e aqui você encontrará tudo o que você precisa saber sobre o MAP, como você pode pagar, qual forma você vai ajudar e para onde esse dinheiro vai, porque além de ajudar as pessoas dessa forma, você também vai saber como é que está a vida delas. Adotando um pastor, você não simplesmente está dando um dinheiro para uma pessoa que você não sabe quem é. Você vai escolher o pastor que você quer adotar e esse pastor vai escrever para você contando como tem sido a vida dele, as batalhas que ele tem passado, fazendo um pequeno relatório do ministério dele para que você possa acompanhar o seu crescimento. Então é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido a importância de refletirmos sobre esse tema e buscarmos mais sermos pastores e mestres e estimularmos os nossos ministros a se tornarem bons pastores e mestres. Ou simplesmente através do estímulo do boca a boca, ou ajudando financeiramente. Veja em qual dessas maneiras você pode ajudar mais. E se você está assistindo esse vídeo na semana que ele foi lançado, procure aí ver na data. Este livro aqui que eu falei para vocês está com promoção de 30% de desconto. Vá lá no site da Editora Fiel e adquira já o seu. E se você gostou desse vídeo, deixe um like aqui embaixo, se inscreva no canal da Fiel para não perder nada, comente o que você achou, compartilhe com seus amigos e além disso, se você quer me acompanhar, se inscreva lá no Evangelho em Questão. O link do canal estará aqui na descrição também. É isso aí, galera. Valeu!